Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Switch TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, é um grande prazer ter a sua audiência. E bom, pessoal, no programa de hoje, nesse sabadão maravilhoso, dia 23 de novembro, nós iremos repercutir a rodada de ontem da NBA. Ontem tivemos mais uma rodada de Copa, né? E mais uma boa rodada, então tem muito jogo bom pra gente comentar sobre. E nós iremos também dar aquela passada pelas principais notícias do dia. Tem rumores hoje, hein? Tem rumores hoje e rumor envolvendo gente do alto escalão. Então, ó, fica ligado, assiste o episódio até o final. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, hein? Nossa, agora eu botei a expectativa do programa lá em cima, hein? Agora eu botei a expectativa lá em cima. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Vou trabalhar pra não decepcionar vocês. Enfim, o programa de hoje vai ser isso, tá? Então, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos. Pessoal que tá assistindo aí na Premiere, fica à vontade para comentar no chat, mande a sua mensagem, mande a sua pergunta aí para mim. Eu vou tentar responder, eu vou estar aí no chat com vocês, então bora dar aquela interagida. E é isso, né? Roda a vinheta e vamos começar essa bagaça, vai! Beleza então, pessoal, vamos aqui começar falando sobre a rodada de ontem. E o primeiro jogo que eu quero comentar com vocês é Sixers e Nets, né? Ontem tivemos Philadelphia 76ers encarando o Brooklyn Nets, foi o jogo que abriu a rodada de ontem. E mesmo sem Joel Embiid, mesmo sem Paul George e mesmo vivendo um momento absolutamente caótico na temporada, o Philadelphia 76ers conseguiu bater o bom Brooklyn Nets por 113-98, meus amigos. Exatamente, o Philadelphia ganhou um jogo, coisa que tem sido rara nessa temporada, tanto que foi apenas a terceira vitória dos Sixers na temporada. E foi uma boa vitória, tá? Foi uma boa vitória, foi um bom jogo dos Sixers, principalmente da dupla McCain e Maxey, né? Ontem os dois jogaram muito bem, os dois foram disparados os melhores jogadores de Filadélfia. O McCain, na minha opinião, tá? Ele vem sendo o melhor jogador dos Sixers na temporada. Eu sei que o Maxey teve um início de temporada muito forte, só que ele acabou perdendo muitos jogos, né? E em meio a essa ausência dele, o McCain surgiu, né? Ele deu ali uma desabrochada e hoje ele é talvez o grande contender ao prêmio de novato do ano. Eu sei que o Dalton Knecht tá jogando pra caralho. Hoje o meu voto talvez seria do Dalton Knecht, mas o McCain, cara, considerando o ambiente onde ele tá inserido, um ambiente de total crise, de total desespero, de total pressão, ver ele performar do jeito que tá performando nesse ambiente, mano, sei lá, velho, talvez ele, na visão mais geral, seja o favorito ao novato do ano. Na minha visão é o Dalton Knecht, tá? Só pra pontuar. Eu tô fechadaço com o Mano Knecht e não abro. Mas talvez a visão dos votantes em relação ao McCain seja uma visão dessa, do tipo, pô, mano, o Dalton Knecht talvez esteja jogando tão bem quanto. Só que o McCain, ele tá jogando muito, ele tá crescendo num ambiente que não é tão propício assim pra ele, porque é um ambiente de crise. E em momentos de crise, é difícil pra um novato, sabe, elevar o nível, é difícil pra um novato mostrar o seu basquete. A maioria dos novatos, num ambiente desse, acaba meio que dando uma escondida, acaba meio que não se desenvolvendo tão bem. O McCain não. O time tá em crise, tá tudo dando errado, desespero total, ninguém sabe que se o Embiid
quando que o Embiid vai jogar, ninguém sabe a volta do Paul George, ninguém sabe se o Big Three vai jogar junto mais de, sei lá, 40, 50% dos jogos. Ninguém sabe. Cargo do Nick Nurse em xeque, muita gente pedindo a demissão do Nick Nurse. Mas quem vai lá, cresce, engata uma sequência absurda de jogos. E ontem, de novo, ele foi o melhor jogador do Sixers na partida. Maxey foi muito bem, foi muito importante. Mas o cara do jogo pro Sixers foi o McCain. 30 pontos, 6 rebotes, 11 de 20 no field goal, 6 de 11 no perímetro. Mano, o que esse moleque tá jogando é brincadeira. E o jogo do McCain, diferente do que muita gente projetava, inclusive eu, né? Não é um jogo que se resume somente à bola de 3. Eu achei que o McCain, principalmente nesse seu primeiro ano, ele ia ser aquele clássico catch and shooter. Ia ser basicamente um cara pra ficar aberto no perímetro, matando bola de fora. Só que o jogo dele tá sendo muito acima disso. A gente tá vendo o Jared McCain sendo um playmaker de altíssimo nível, cara. O que ele tá gerando de jogo pros seus companheiros é uma coisa impressionante. E não é só com passe que ele tá gerando o jogo. Ele tá gerando o jogo principalmente com a sua movimentação sem bola. E aí, guardadas as devidas proporções, né? Antes que fale, Luiz tá comparando ele com esse cara. Não. Mas guardadas as devidas proporções, ele tá executando uma função parecida com a do Curry no Golden State. O Curry, ele é um dos melhores jogadores da liga, ele é um dos melhores jogadores da história, não só pelas bolas de 3, não só pelas assistências que ele distribui, mas principalmente pela forma como ele gera jogo pros outros sem estar com a bola. Eu já falei várias vezes, pra mim é incontestável que o Curry é dono do melhor off-ball da história da NBA. E o Jared McCain, de novo, guardadas as devidas proporções, tá mostrando um off-ball de altíssimo calibre. De altíssimo calibre. Tanto que eu já vi alguns analistas aí falando que o McCain tá se inspirando totalmente no Curry, né? Nessa questão do off-ball. Então, ele é um jogadorzaço, mano. Ele é um jogadorzaço. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu tinha muitas dúvidas em relação a ele. Eu não era um dos grandes entusiastas do nosso menino TikTok, né? Jared McCain, que além de tudo é um baita do influencer, né? Vive fazendo vlogzinho, o vlogzinho dele tá bombando, hein? Tá bombando nas redes, o vlog do menino, tá bombando. Baita do influencer acima de tudo, então o homem atua em várias frentes. Mas enfim, eu não era um entusiasta do Jared McCain na época do draft. Eu inclusive achava ele até meio superestimado, falando bem a real, achava ele meio superestimado. Na Summer League e na pré-temporada, assim, eu fiquei zero empolgado com o McCain. Inclusive, eu achei que talvez ele tivesse que passar um tempinho na D-League. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso aqui, mas eu achei. Eu achei, pô, esse cara ele precisa ficar um tempo na D-League, ele não tá pronto ainda. Só que, mano, eu e todo mundo que pensava isso do McCain, mano, tá pagando língua. O moleque tá se mostrando mais do que pronto pra jogar. E, repito, cara, o contexto é o que mais impressiona. Se ele tivesse fazendo isso que ele tá fazendo num time sem pressão, se ele tivesse fazendo o que tá fazendo num Washington Wizards, por exemplo, cara, eu acho que ninguém ia tá falando. Eu acho que eu estaria zero impressionado. Porque, pô, um ambiente livre de pressão, livre de competição. Beleza, o moleque joga solto, tudo bem. Agora, ele estar fazendo o que tá fazendo no Sixers, que na minha opinião hoje é o time que lida com a maior pressão na NBA, cara, é impressionante, mano. É realmente impressionante. Isso mostra que além de qualidade técnica, que é nítida que ele tem uma personalidade, ele tem um mental muito forte. Muito forte. Esse moleque, ele é bom, mano. Esse moleque é bom. Impressionante. É realmente impressionante. Ontem,
pra mim ele foi o cara da vitória do Philadelphia, né? Ontem teve uma jogada, é que eu não vou poder mostrar aqui pra vocês, mas onde ele executa a movimentação, eu acho que é o Cam Johnson que tá nele na marcação. Posso estar enganado, mas eu acho que é o Cam Johnson. Ele sai, faz a movimentação, ele cansa totalmente o marcador dele, ele aparece como opção, recebe o passe, e na hora que ele recebe o passe, ele já enxerga o André Drummond cortando pro lobby, na hora. Solta, lobby do André Drummond. Essa é uma jogada, depois você olha no tape, presta atenção nessa jogada, acho que foi no segundo ou terceiro quarto. Essa é uma jogada que mostra essa capacidade que eu falei que ele tem de gerar jogo pros outros. Não é só, você não gera jogo pra um companheiro seu, eu ia falar pra um amigo seu. Um amigo seu também, né? Um companheiro de equipe pode ser o seu amigo. Mas assim, você não gera jogo pra um companheiro de equipe só passando a bola pra ele, só achando um puta passe. Não. Você gera jogo pro seu companheiro movimentando sem bola e abrindo espaço pra esse companheiro atacar. Essa movimentação que ele fez nessa jogada, ela abriu um corredor que foi explorado pelo Drummond e que ele aí teve a ação manual dele, né, a ação ativa dele de passar a bola pro Drummond. Mas talvez a grande assistência dele nessa jogada não tenha sido nem o passe, tenha sido de fato o corredor que ele abriu pro Drummond por conta dessa movimentação. Então, pra encerrar, porque eu acho que eu já me estendi demais aqui, ele merece elogios, mas pô, ficar 20 minutos falando dele também é brincadeira. Mas, pra encerrar, esse moleque ele é muito bom, tá? E se o Sixers ganhou ontem, e se o Sixers tem sido um time minimamente competitivo nesses últimos jogos, é por conta dele, tá? É por conta de Jared McCain. O moleque é bom, o moleque é bom. O Maxey, que eu citei também, fez um jogo muito bom, tá? Depois do retorno dele bem meia boca no último jogo, ontem ele jogou bem. 26 pontos, 5 assistências, 11 de 17 nos arremessos. Foi um bom jogo do Maxey, mas pra mim o McCain foi quem roubou a cena. Pelo lado do Nets, que sofreu sua 10ª derrota, destaque vai pro Cam Johnson. Destaque vai pro Cam Johnson, e não só pelo jogo de ontem, mas pelo que ele vem jogando, né? O Cam Johnson, ele vem de uma sequência aí de ótimos jogos, né? Nos últimos 2, ele meteu 37 ontem contra a Filadélfia, com 9 bolas de 3. E contra a Charlotte, no jogo passado, foram 34 com 6 bolas de 3. Cam Johnson tá jogando muito e tem um número interessante. Antes dessa sequência de 2 jogos aí, passando dos 30 pontos, ele só tinha passado de 30 pontos 3 vezes na carreira dele. Só nesses últimos jogos ele já fez 2 jogos de 30 pontos. Então, o Cam Johnson é um cara que tá crescendo muito e tá crescendo na hora certa, né? Chegando aí trade deadline, fevereiro quase aí. É a hora dele aparecer, né? É a hora dele se valorizar pro Nets fazer aquela troquinha marota, né? Vai trocar, né? Obviamente o Cam Johnson vai ser trocado, e vai ser trocado por coisa boa, porque ele tá se valorizando, tá jogando bem, e é um jogador que eu gosto muito. É um jogador que eu particularmente gosto e torço muito pra que ele dê certo, cara. Gosto muito desse moleque. Desde a época do Phoenix eu sou um dos grandes fãs de Cam Johnson. Mas bom, sobre Sixers e Nets era isso. Vitória importante do Sixers, dá uma acalmada na crise. Vitória, né, com DNA de Jared McCain, o nosso menino TikTok. Belo jogo, cara. Belo jogo do moleque, bela vitória importante. Seguindo, tivemos o Celtics batendo o Washington Wizards por 108-96. Mais um joguinho preguiçoso do Boston Celtics, né? Aquele clássico joguinho preguiçoso do Celtics contra um time mais fraco. Isso já é uma rotina na NBA. Eu até comentei na minha prévia, né, que eu não conseguia ver de forma fria uma forma do Wizards ganhar do Celtics. A única forma que eu via o Wizards ganhando do Celtics ontem era se o Celtics fizesse o jogo mais preguiçoso possível. E quase fez, tá?
Fez um jogo preguiçosaço, fez um jogo porcaço, mas não foi porco o suficiente pra perder, né? Foi aquela preguiça bem dosada. Aquela dose certa de preguiça que não deixou o jogo ser tão fácil como poderia, mas fez o jogo ser, né, minimamente complicadinho. Mas enfim, apesar de ter sido preguiçoso ou não, o Celtic jogou o suficiente para ganhar, 108-96, 13ª vitória do Celtics na temporada, 12ª derrota do Wizards. Destaque do jogo vai pro Jaylen Brown, 31 pontos, 11 rebotes, 5 assistências, né, em meio ao jogo preguiçoso, ao jogo porco que o Celtics fez. O Jaylen Brown apareceu e garantiu a vitória. E assim, gente, quando eu falo jogo porco, jogo preguiçoso, é assim, pro padrão Boston Celtics, né? É que o Celtics é tão absurdo, ele é tão fora, né, fora de série, que um jogo preguiçoso do Celtics é melhor do que o jogo, pô, pica de muito time da NBA, tá? Então, quando eu falo um jogo porco, um jogo preguiçoso, é pensando nos padrões Boston Celtics, tá? E assim, até o torcedor do Celtics, até o torcedor mais fanático do Celtics, vai concordar comigo de que o Celtics, em jogos contra times mais fracos, não joga nem 30% do que sabe. Você sabe. Pô, você não vai discordar de mim nisso, né? Você não vai discordar de mim nisso, porque é um fato. Quais for... Cara, isso pra mim é o que acaba com essa discussão. Quais foram os jogos mais difíceis do Celtics nessa temporada? Se você for fazer uma lista dos 5 jogos mais difíceis do Celtics na temporada, você vai ver que a maioria foram contra times mais fracos. Foi o jogo contra o Indiana, que o Celtics perdeu na prorrogação. Foram os jogos contra Brooklyn. Foram os jogos contra Charlotte. Teve, óbvio, o jogo contra o Warriors, que foi difícil, tanto que, né, perdeu e tudo. Mas esses jogos contra Charlotte, Brooklyn, Indiana, foram jogos difíceis pro Celtics, cara. E eram adversários muito mais fracos do que o Celtics, mesmo Indiana. Mesmo Indiana. Então, isso do Celtics jogar, né, meia bomba contra time mais fraco, não é nem uma questão de, é uma opinião sua, Luiz. Não, não é opinião, é um fato. O Celtics não dá a vida, não joga o máximo contra times mais fracos. Agora, quando pega um time do mesmo nível, quando pega um Knicks da vida, quando pega um Bucks da vida, quando pega um Cavs da vida, e até o próprio Warriors, né? Eu falei do Warriors como um dos jogos mais difíceis do Celtics, mas não é como se o Celtics tivesse jogado mal ali, né? O Celtics jogou bem contra o Warriors, perdeu porque, porra, o Warriors tá vivendo um momento maravilhoso, o Curry é um alienígena, então perdeu por conta disso, mas não é que o Celtics jogou mal. Mas assim, quando pega times desse nível, Warriors, Cavs, Knicks, Bucks, o Celtics joga pra caralho. Tanto que contra o Cavs foi talvez, ofensivamente, né, a melhor apresentação do Celtics na temporada. Então, é um fato, o Celtics não joga a sério contra times mais fracos. De vez em quando, passa um veneninho, como foi ontem, passou ali um pouco de veneno contra o Wizards, mas mesmo passando esse veneno, ganha. Então, aí a vitória, 13ª vitória do Celtics na temporada, Celtics segue aí em busca da liderança da conferência, e é isso, basicamente é isso mesmo, tá? Seguindo, por falar em Golden State, tivemos o Golden State Warriors vencendo o New Orleans Pelicans por 112-108, num jogo que também foi preguiçoso, tá? Eu tô falando aí do Celtics, mas o Warriors ontem também jogou numa preguiça. Nossa senhora, e acima de ter jogado com preguiça, eu acho que o Warriors ontem jogou até com uma certa displicência. Sabe? Uma certa displicência. O Celtics também jogou com displicência. Mas o Warriors, pô, muito descuidado durante o jogo. E a prova disso são os números de erros do Warriors. Pegando aqui rapidinho pra vocês, ó. Golden State ontem, enfrentando um Pelicans todo esfacelado de lesões, cometeu 16 turnovers,
Foram 19 faltas cometidas. Só, né? 32,4% de aproveitamento para 3, o que pros padrões Golden State é baixo. Ainda mais pro Golden State dessa temporada. Só 44,8% de aproveitamento nos arremessos gerais. Né? Errou 7 lances livres durante o jogo. Né? E errou em momentos importantes também da partida. Então foi um jogo muito descuidado do Warriors. Bem descuidado, um jogo bem porquinho. Mas, assim como o Celtics jogou de forma porca contra o Wizards e ganhou, Golden State também jogou de forma porca contra o Pelicans e ganhou o jogo. Né? Foi ameaçado? Foi ameaçado. Foi ameaçado, né? O Warriors começou ali o jogo conseguindo fechar a primeira parcial na frente, né? Venceu ali o primeiro quarto. Meio aos trancos e barrancos, mas venceu o primeiro quarto. No segundo, o Pelicans já conseguiu terminar na frente. Venceu ali a parcial e foi pro intervalo vencendo por 4. Na volta do intervalo, o Golden State, de alguma forma, conseguiu fechar o terceiro período na frente. De alguma forma. Eu não sei explicar o que aconteceu, porque o Warriors fez de tudo pra ir pro último quarto perdendo, mas conseguiu ir pro último quarto ganhando. E no último quarto, o time conseguiu administrar minimamente bem ali o placar. Chegou a tomar ali uma pressão legal ali no final, né? O Trey Murphy teve a chance de virar o jogo ali nos últimos segundos, mas não virou. A Golden State conseguiu ali segurar o placar e garantiu a vitória. Então, foi aquele jogo bagunçado, foi aquele jogo porquinho, foi aquele jogo displicente, mas venceu. Venceu, 12ª vitória do Warriors na temporada, campanha 12-3, 13ª derrota do Pelicans, campanha 4-13. Destaque do jogo pro Warriors foi o Andrew Wiggins, né? Em meio a esse jogo ineficiente que o Warriors fez, o Andrew Wiggins conseguiu entregar mais uma atuação extremamente sólida. Assim, é impressionante como que o Andrew Wiggins ele conseguiu realmente voltar à velha forma dele, né? Voltou, cara. Assim, de coração, eu acho que o Andrew Wiggins hoje tá jogando do mesmo nível que ele tava jogando em 22. Pra mim tá no mesmo nível. Pra não dizer que tá até melhor, viu? Porque tá muito eficiente o Andrew Wiggins. Ontem foram 30 pontos, com 9 de 14 no field goal, 3 de 5 pra 3. Uma belíssima apresentação do Andrew Wiggins. Uma belíssima apresentação. Disparado, o melhor jogador do Warriors ontem. O Draymond Green teve bons momentos na partida. 11 pontos, 8 rebotes, 5 assistências. 3 de 4 no perímetro. O Draymond Green, que nessa temporada tá chutando muito bem pra 3. Isso é um ponto que tem sido pouco falado. O quão bom arremessador o Draymond Green tá sendo nessa temporada, cara. O Draymond Green, essa é uma aspa forte, hein? O Draymond Green, nessa temporada, é um arremessador de 3 confiável. Ele é um arremessador de 3 confiável, mano. Por mais incrível que pareça. Então ele teve um bom jogo. O segundo quarto dele foi até interessante. O Curry teve ali seus momentos. 19 pontos, 7 rebotes, 7 assistências. Jogo ok do Curry. 4 turnovers, né? Sim, ele e o Green combinaram para 8 turnovers. Então, é aquilo. Teve bons momentos, mas também teve momentos ruins. O banco do Warriors não foi lá essas coisas ontem. Podziemski 0 de 5 para 3. Moses Moody 0 de 2. Gary Payton 0 de 1. Buddy Hield 2 de 7. Kuminga 0 de 2. Kuminga ontem 3 de 10 no geral. Então, no geral, cara, não foi um jogo bom do Warriors, não. Não foi. O Pelicans, cara, entregou um jogo até mais consistente do que o Golden State. É que, velho, a falta de peças acabou tirando muito do gás do Pelicans, né? Tipo, pô, teve o Ingram ontem jogando, teve Trey Murphy, mas Zion, DeJounte, CJ não jogaram. Não jogaram, né? Teve o Jordan Hawkins voltando, mas ele não voltou bem. Então, o time até levou ali o jogo, conseguiu fazer até mais do que
do que era esperado, mas não foi suficiente. Né? O Golden State, por ter mais qualidade e por ter esse Andrew Wiggins em grande fase, levou a vitória. Golden State segue na liderança do Oeste. E é isso, né? É isso sobre Warriors e Pelicans. Seguindo, tivemos o Milwaukee Bucks vencendo mais uma, hein? Milwaukee Bucks segue numa crescente, segue se recuperando do começo horrível de temporada que teve. Ontem, encarando o Indiana, venceu por 129-117. Foi um jogo falho na parte defensiva, né? Dá pra gente dizer que o Bucks não foi bem na defesa, mas ofensivamente o Bucks ontem foi muito bem. Foi muito bem. Sim, logo no primeiro quarto, o time já conseguiu abrir 12 de vantagem. O Giannis fez um primeiro quarto inacreditável, meteu 13 pontos no primeiro quarto, uma coisa bizarra. No segundo quarto, o Pacers deu ali uma diminuída na diferença, chegou a baixar a diferença para só 2 pontos. Para só 2, só que aí depois um timeout pedido pelo Doc Rivers, o time deu ali uma melhorada, coisa que é raro de acontecer, né? É raro a gente ver o Doc pedir um timeout e o time voltar melhor do timeout. Normalmente volta pior, mas nesse caso voltou melhor. Bucks conseguiu abrir 14 indo pro intervalo. No segundo tempo, o Pacers teve ali seus momentos de pressão, chegou a cortar a diferença, que chegou a ser de 25 para só 8 ali no último quarto, mas nada que de fato ameaçasse o Bucks, né? Com o Giannis, com o Lillard, o Bucks conseguiu administrar o placar e garantiu a sua 7ª vitória na temporada, a 5ª nos últimos 6 jogos e a 3ª seguida, hein? O Bucks tá bem. Acho que depois de 3 vitórias seguidas, dá pra gente dizer que o Bucks está bem. Está no nível que era esperado? Não. Não. Mas ainda tá bem. O Bucks hoje ainda tá longe de ser o que a gente projetava do Bucks, né? O Bucks hoje não tá perto de ser igual o Bucks hipotético, né? O Bucks hipotético é muito melhor do que esse Bucks. Mas comparando o Bucks desses últimos 5 jogos, 5, 6 jogos, com o Bucks dos primeiros jogos da temporada, existe um abismo de diferença. Já é um time bem melhor do que era no começo da temporada. Porque no começo, o Bucks não era um time. A gente parte desse princípio. O Bucks não era um time. Era um catado de jogador. Era o Giannis tentando carregar a galera. Hoje, já é um time melhor. Ainda tem ali o Giannis sendo o cara que, né, lidera ali o time. O Giannis, ele vem numa sequência de jogos surreal, né? Ontem, 37 pontos, 11 assistências, 10 rebotes, mais um triple-double pro Giannis. Bizarro que ele tá jogando. Mas ele já não tá jogando mais tão sozinho. Ele já tem ali um time ajudando um pouquinho ele. O Lillard ontem entregou um 24-5-12. Bem sólido, né? Foi o terceiro jogo dele nessa temporada, com mais de 10 assistências. Pegando aqui alguns outros destaques do time do Bucks. Ó. Aqui, ó. Tivemos ontem o Taurean Prince, 3 de 3 no perímetro, aproveitamento impecável. Brook Lopes entregando ali um jogo ok de 11 pontos, um bloco, um steal. Damian Lillard, como eu disse, 24 pontos, 5 rebotes e 3 assistências. Teve ali um André Jackson com uma ótima entrega na defesa, apesar de que ofensivamente foi bem abaixo. Aí teve Bob Portis, 17 pontos com 3 de 4 no perímetro. Teve o Gary Trent com 6 de 10 para 3, vindo do banco. Então, o coletivo do Bucks tá começando a aparecer mais. E aí, tendo o Giannis como esse monstro dominante que... Cara, que ano do Giannis, é impressionante que ele tá jogando. As vitórias estão vindo, né? O Bucks já tá 6-3 jogando em casa. E as vitórias estão vindo, as vitórias estão se acumulando. E o time vai subindo na classificação. Vai subindo enquanto o Indiana segue nessa oscilação sem fim, né, cara? O Indiana é um time que não dá pra confiar, né, velho? Não dá pra confiar. E pra mim,
assim como eu já falei em um Switch TV Show passado, tudo passa pelo Haliburton. Ontem foi até um jogo menos errático em relação a outros que ele teve nessa temporada, mas ainda foi um jogo onde o Haliburton passou longe de ser o que ele foi no ano passado. Assim, a cada jogo que passa, eu fico com uma sensação ainda maior de que o que vimos no ano passado do Haliburton talvez tenha sido um show de verão, saca? Um show de verão. Inclusive, Show de Verão é um bom filme, hein? Quem nunca assistiu Show de Verão com Angélica e Luciano Huck é uma coisa... Pô, você teve infância, irmão. Qualquer pessoa que nasceu nos anos 90, início dos anos 2000, tem por obrigação que ter assistido esse filme pelo menos uma vez na sessão da tarde. Eu assisti umas 15. Baita filme. Baita filme. A química da Angélica com o Luciano Huck é uma coisa, pô, inexplicável. Pra mim, a única dupla que tem mais química, que teve mais química do que Angélica e Luciano Huck no filme Show de Verão, a única dupla que teve mais química foi talvez LeBron e Wade. Depois de LeBron James e Dwayne Wade, Angélica e Luciano Huck foi a dupla com mais química que eu já vi numa televisão. Impressionante o que eles fizeram naquele filme. Se você não viu, assista. Baita filme, baita filme. Mas voltando. Cara, impressionante como eu, né? Aqui a gente toca em vários assuntos né? Dentro de um assunto, a gente toca em vários outros assuntos. É uma coisa impressionante. Mas, como eu dizia, a cada jogo que passa, parece que o que vimos do Haliburton ano passado foi um show de verão, mano. Foram ali aqueles 2, 3 meses que ele, cara, brilhou os olhos de todo mundo e parou, mano. E parou. Tá foda, cara. Tá foda. E eu sou muito fã do Haliburton. Eu fui um dos caras que me iludiu com o show de verão dele. Então tá difícil, cara, ver o Haliburton nessa temporada. Ele mesmo, depois do jogo, deu uma entrevista visivelmente chateado. Né? Ele foi perguntado, né, se ele já havia descoberto o que estava acontecendo com ele, o que estava causando essa má fase. E ele falou que não. Ele falou, e daquele jeito, sabe? Que, sabe? Não sei. Claramente ele tá abatido. Eu tô meio preocupado com o mental dele. Porque é aquilo, né, mano? Quando você não tá numa fase boa, quando você não tá bem, e quando você tá num ambiente onde você é cobrado pra ter grandes atuações, é difícil você lidar com isso, mano. É foda, cara. Foda, então... Complicado. Então, vamos ver se em algum momento o Haliburton volta a ser o que ele foi ano passado, porque até agora não foi. E o Indiana tá sentindo muita falta disso, né? Tá sentindo muita falta disso. Bom, seguindo, tivemos o Chicago Bulls batendo o Atlanta Hawks por 136-122, né? Mais uma atuação boa do Bulls, né? O Bulls que, apesar da campanha, no momento em que passa um trator na minha janela, uma coisa impressionante. Deixa passar. Cumprimentando, né? É o famoso sorria e acene, né? Você tá puto? Tá puto, mas você sorri e acena. Como eu dizia, o Bulls, apesar da campanha ruim, né? 7-10 de campanha, Pera aí que eu vou ter que fechar a janela aqui, gente, rapidinho, só um minuto. Ou não vai precisar, deixa eu ver. Sorri e acene, gente. Sorri e acene. Não tem como. Ó, acho que agora vai. Não precisar fechar a janela, não. Porque se eu fechar a janela, eu vou cozinhar aqui, né? Porque sou gordo, né? O gordo soa pra caralho. Mas bom. O dia que eu tava, até perdi o raciocínio. Ah, tá. O Chicago Bulls. Chicago Bulls tá com uma campanha 7-10. 7 vitórias e 10 derrotas. É uma campanha boa? Não é uma campanha boa. Mas, quando você pra analisar os jogos do Bulls, você vê que o time tem entregado bons jogos, né? Principalmente na parte ofensiva. Defensivamente, eu acho o Bulls um time ruim, tá? Eu acho que o Bulls é um time que, acima de defender mal,
É um time que não sabe defender, na minha concepção. Mas ofensivamente, é um time bom. É um time bom. Tem boas peças, tem boas armas. Ontem, beleza, que a defesa do Hawks não é lá, né, um parâmetro. Mas, cara, meteu 136 pontos, distribuiu 36 assistências para 49 field goals, que é uma proporção absurda de boa. Quase todos os jogadores do time pontuaram na casa dos 9 ou mais, né? Marcaram 9 ou mais pontos. 7 marcaram mais de 12. 5 com mais de 18 pontos. Então, assim, ofensivamente, o Bulls é um time bom. É um bom time. É um time que oscila, é um time inconstante, mas é um bom time. E ontem fez o Hawks aí de vítima. 136 a 122. 10ª vitória do Bulls e 10ª vitória do Hawks. Ambos possuem a mesma campanha. Pegando aqui rapidinho os destaques do Atlanta Hawks para passar para vocês. Destaques individuais do Hawks. Ó, Jalen Johnson foi o cestinha do time com 25 pontos e 13 rebotes. Jalen Johnson. Que jogador é o Jalen Johnson, hein? Que jogador. Outro que eu sempre defendi, hein? Esse é outro que eu sempre defendi. Fico muito feliz em ver ele jogando bem. Capela ontem veio para um 21. Veio para um 21-11. 21 pontos, 11 rebotes. Trae Young, mais um jogo tijolando tudo para 3, 1 de 8 para 3, mas ele mesmo tijolando, meteu seus 25 pontos, deu 13 assistências, então de certa forma contribuiu. Vindo do banco, a gente teve ali o DeAndre Hunter com 14 pontos, o Bogdanovic com 16. Gosto muito do Bogdanovic, viu? 4 de 8 para 3 é um cara importante nesse time do Hawks. Né? Em meio a um time que oscila tanto, o Bogdanovic é um cara que oscila menos, né? Então ele pode ser... Pode não, né? Vai ser muito importante pro time nessa temporada. E aí teve o Dyson Daniels com 2 bolas de 3 e 4 steals. Mais um jogo onde o ladrãozinho de bolas Dyson Daniels apareceu. Mas não foi suficiente, né? Não foi suficiente. A defesa do Hawks ontem não aguentou o ataque do Bulls. Lavine, Ayodosumo e Kobe passaram dos 20 pontos. Vucevic veio para um duplo-duplo de 18 pontos, 13 rebotes e 4 blocos. Então, belo jogo, cara. Belo jogo ofensivo de Chicago. Boa vitória aí do time que não vem sendo um grande mandante na temporada, né? Ontem venceu apenas a sua segunda jogando em casa. Uma quadra horrorosa, inclusive. Eu que sou um dos grandes haters das quadras da Copa da NBA, essa do Bulls em específico é uma coisa pavorosa, gente. É uma coisa pavorosa. Essa quadra vermelhaça não dá, mano. Desculpa. Todo respeito aí à galera que gosta das quadras da Copa da NBA. Essa do Bulls eu acho intragável. Intragável. Bom, seguindo, tivemos a vitória do Houston em cima do Blazers por 116 a 88. Vitória tranquila do Houston, sem muita dificuldade, né? 12ª vitória do time na temporada. 10ª derrota do Blazers. Ontem, coletivamente, o Houston foi bem. Teve ali o Dillon Brooks como grande destaque, com 28 pontos, 6 bolas de 3, jogou muito. Mas teve um Tari Eason vindo para mais de 20 pontos. Mais um jogo de mais de 20 pontos pro Tari Eason, muito bem na defesa também. Aman Thompson bem também na defesa. Né? Ontem tivemos também o menino Rich Shepard, tendo ali seus momentos, né? Inclusive ele achou uma assistência, né, de costas, que foi uma coisa absurda. Talvez a assistência mais bonita dessa temporada foi essa do nosso querido Rich Shepard, que, na minha visão, precisa ter mais minutos, né? Ontem só 16 minutos, cara, eu acho que é muito pouco pro Rich Shepard. Eu entendo que tem muita gente no time, é muito jovem, bom nesse time do Houston. Mas, pô, cara, o Emil Udoka dá só 16 minutos pro Reed, é muito pouco, cara. No jogo contra o Blazers, pô, dava pra dar uns 20 minutinhos pro moleque, não? Será que eu tô cobrando muito? Ah, velho, eu gosto dele. Queria ver mais ele em quadra. Mas, enfim. Teve ali o Jalen Green num jogo bem inconsistente, só 17 pontos pra ele. Şangun só 14. Mas mesmo com os seus principais jogadores não tão bem, o Van Vliet ontem, 2 pontos em 28 minutos, uma coisa horrorosa. Mas o resto do time apareceu. Dillon Brooks, Tari Eason, Aman Thompson. A defesa foi bem. Foi muito bem, limitando o Blazers a só 88 pontos. E a só 15 no último quarto.
Então, boa vitória do Houston. Mais uma vitória em casa. Houston, que é um dos melhores mandantes dessa temporada. 8-2 jogando em casa. Resultado muito bom aí pro nosso Rockets. Próximo jogo. Vamos lá, hein? Dallas Mavericks e Denver Nuggets, né? Esse que era um dos jogos mais aguardados da rodada de ontem. O jogo acabou perdendo um pouco do seu brilho por conta da ausência do Luka, né? O Luka tá com uma lesão no pulso e vai ser desfalque do Dallas nos próximos jogos. Então, não tivemos o duelo Luka e Jokic, mas tivemos o Jokic em quadra, né? O Jokic, que era a dúvida até poucas horas antes do jogo, ele foi confirmado, entrou em quadra, e voltou bem, né? O Jokic é bizarro, né, cara? Porque qualquer outro jogador que tivesse ficado 3 jogos fora iria entregar um jogo meia boca na sua volta, né? A maioria dos jogadores, porque, pô, 3 jogos fora, né, sem treinar e tal, é difícil, cara. Você perde um pouco da pegada. O Jokic não. O Jokic, depois de 3 jogos fora, né, tendo que lidar com todas as questões ali do nascimento do filho e tal, toda aquela pressão, pá. E, pô, ser pai é uma pressão do caralho, mesmo sendo o Nikola Jokic, tri-MVP, multimilionário e tal, e que já é pai, mesmo nesse cenário, é foda, mano. É foda, cara. É foda ser pai. É todo um trampo ali, é todo um, né? Toda uma questão. Então, mesmo depois de passar por tudo isso, 3 jogos fora, ele volta contra um Dallas, me mete um triple-double de 33 pontos, 17 rebotes e 10 assistências, mano. É brincadeira, né, mano? O Nikola Jokic é sacanagem. É sacanagem. O que esse cara banaliza essas atuações é uma coisa surreal. Ele, Giannis, Luka, mano, eles banalizam esse tipo de jogo. Banalizam. É surreal, cara. É realmente impressionante. Jogou muito o Jokic na volta dele. Ele fez, né, o jogo ser muito bom, apesar da ausência do Luka. Mas mesmo ele jogando pra caralho, não foi suficiente para evitar a derrota, né? O Denver perdeu pro Dallas por 123-120. O Dallas ontem teve ali os seus role players brilhando na partida, né? Foi um grande jogo de Naji Marshall, foi um grande jogo de PJ Washington, foi um grande jogo de Derek Lively. Quentin Grimes também jogou muito bem. Os role players ontem do Dallas fizeram um jogaço. Jogaço. Né? Enquanto os caras que eram pra carregar o time na ausência do Luka não foram muito bem, né? O Sr. Kyrie Irving fez um jogo bem do meia boca. O Sr. Klay Thompson foi muito mal ontem. Muito mal. Cara, o Klay Thompson, ele terminou zerado, não terminou? Terminou zerado, cara. Em 23 minutos o Klay Thompson não marcou um ponto sequer. Ajudou na defesa? Ajudou na defesa, mas... cara, mal. Mal. Muito mal. Mas aí os role players do Dallas chamaram a responsa, né? Principalmente no final do jogo, que foi o momento onde o Dallas tava ali flertando com a entregada, né? Porque assim, o Dallas começou o jogo amassando. O Dallas fez, provavelmente, o seu melhor primeiro tempo na temporada nesse jogo. Os primeiros 24 minutos do Dallas nesse jogo foram fantásticos, tanto que o Dallas foi pro intervalo vencendo por 20, né? Foi pro intervalo vencendo por 20, então foi um primeiro tempo fantástico. Tudo dando certo pro Dallas, defesa bem, ataque bem, tudo dando certo. Só que aí no segundo tempo, meu amigo, as coisas desandaram de uma forma impressionante. Beleza que teve muito mérito do Denver, óbvio, mas a queda de rendimento do Dallas foi uma coisa impressionante. E isso é algo que vem sendo normal nessa temporada, né? Eu venho batendo muito na tecla de como que o Jason Kidd não consegue achar alternativas pra esse time. Se as coisas começam a dar errado, mano, o Dallas não consegue voltar pro jogo. Não consegue. E não consegue também fechar jogos de forma tranquila. Ontem,
Venceu, beleza, fez ali a reta final, a parte final foi boa do Dallas e tal. Mas, cara, o Dallas desperdiçou uma vantagem que chegou a ser de 24, mano. O Dallas chegou a abrir 24 pontos, mano. E tomou a virada no segundo tempo. Já no terceiro quarto, a diferença já caiu pra 6. Já no terceiro quarto. E aí, no último quarto, teve ali o Denver cortando ali a diferença pra 1, né? Cortando a diferença pra 1 nos últimos segundos ali com o Jamal Murray. Numa jogada muito... jogada malandrinha, né? Uma jogadinha ali onde o Westbrook errou o lance livre de propósito, pegou rebotes, conectou com o Murray e o Murray meteu pra 3. Denver cortou a diferença pra 1 nos últimos segundos e, cara, teve a chance da vitória. Então, o Dallas de novo deu uma vaciladaça, mas graças aos role players, graças ali à sequência de 7 pontos seguidos do PJ Washington no último quarto, graças aos tocos clutch do Derek Lively, graças ao jogo sólido que o Naji Marshall fez, o Dallas conseguiu ali sair com essa boa vitória por 123-120, nona vitória do Dallas na temporada e sexta derrota do nosso querido Denver Nuggets, que teve, além do Nikola Jokic, teve o nosso querido Russell Westbrook entregando mais um ótimo jogo, viu? O Russell Westbrook ontem, 16 pontos, 4 assistências, 4 bolas de 3, sendo que 3 foram seguidas no último quarto. Ele matou 3 bolas de 3 seguidas no último quarto, o Russell Westbrook. Então, o Westbrook foi bem, o Jamal Murray, né, só 14 pontos, parece que ele foi mal, mas, 11 assistências, 4 bolas de 3, não foi um jogo ruim do Jamal Murray, não. Deu 3 tocos. O Christian Brown, 17 pontos pra ele vindo do banco, ó. Sendo ali titular. Michael Porter Jr. com 17 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, muita eficiência. Peyton Watson teve ótimos momentos no jogo também. Então, foi um jogo bom dos dois times que terminou aí com essa vitória do nosso Dalão. Pegando aqui os números aqui da galera do Dallas pra passar pra vocês. Naji Marshall, noite muito sólida de 26 pontos pra ele, 3 de 4 no perímetro, ótimo jogo. PJ Washington, 20 pontos, 3 rebotes, 8 de 15 no field goal e 7 pontos seguidos no último quarto, que foram decisivos. Derek Lively com 11 pontos, 6 rebotes, 2 tocos clutch inclusive, né? Um no Jokic e outro no Jamal Murray, tocos decisivos aí pra partida. Quentin Grimes, jogo sólido de 14 pontos, né? Começou o jogo muito bem, né? O nosso querido Quentin Grimes. Então, bom jogo dos role players, boa vitória do Dallas. E só um último número que eu separei aqui que eu queria passar pra vocês. E aí, eu vou soltar os números e já vou falar sobre o último jogo, tá? Deixa só. Aí, ó. E assim, gente, a gente vai lidando com o ambiente que a gente tá inserido, né? Ó, vou soltar esse número e já vou falar sobre o último jogo. E eu quero que vocês só pensem sobre esse número. Russell Westbrook, nessa temporada, está arremessando melhor no perímetro do que o Klay Thompson. Teve aí o primeiro choque? Agora eu vou passar o número. Klay Thompson em 24-25. 35,9% para 3. Russell Westbrook em 24-25. 36,7% para 3. Absorva essa informação, pense sobre isso e vamos falar sobre Clippers e Kings. Ó, pra encerrar, Los Angeles Clippers e Sacramento Kings. Aqui, baita vitória do Clippers em casa, né, jogando lá no Intuit Home. Clippers bateu o Kings por 104-88, mais um jogo muito forte da defesa do Clippers, limitando o Kings a 88 pontos, uma defesa extremamente agressiva, né, o Kings ontem não conseguiu achar alternativas para a defesa do Clippers. E ofensivamente, o James Harden de novo brilhou. O Harden
Veio pra 22 pontos, 9 assistências, 6 rebotes, 3 roubos de bola. Mais um ótimo jogo do Harden. Né? O Harden de novo mostrando que ele é o sistema, né? É o sistema. E mais uma vitória do Clippers, cara. O Clippers tá sendo um dos times que eu mais tô gostando de ver nessa temporada, viu? Eu que tinha pouquíssimas expectativas com o Clippers, tô gostando muito do que eu tô vendo, cara. Essa defesa do Clippers, esse ótimo basquete do Harden. Cara, tá muito legal de se ver, mano. Tá realmente muito legal de se ver. E que bom que o time tá vencendo. Eu tinha muitas questões em relação a como seria a temporada do Clippers. Eu achei que seria uma temporada extremamente melancólica pro torcedor do Clippers. Mas não, cara. O time tá jogando bem. Tyronn Lue fazendo um ótimo trabalho. Merece ser mais elogiado. E o Harden voltando à sua ótima forma. Óbvio, longe de ser o Harden de Houston. Longe. Aquele Harden... A gente nunca mais vai ver aquele Harden, tá? Nunca mais vai ver. Só que, pós saída de Houston, talvez esse seja o melhor James Harden que a gente já viu. Pós saída do Houston. Pra mim, esse Harden de hoje é melhor do que o Harden do Philadelphia, muito melhor. E melhor do que o Harden de Brooklyn. Pra mim é melhor. Pra mim é melhor. Então, muito legal, cara. Muito legal ver o clipão. Né? Acredito eu que o DPC está muito feliz assistindo o Clippers nessa temporada. Porque tá legal, cara. E é um time que... É um time que não dá show. É um time que não é um basquete bonito. Mas é um basquete muito competitivo, cara. Eu gosto de times assim. Acima de você jogar bonito, pra mim você tem que jogar de forma competitiva. E o Clippers compete, cara. Briga por toda a bola, sabe? Eu gosto, mano. Eu gosto desse basquete do Clippers. Esse ugly ball. Esse ugly ball com o toque de refino do Harden me agrada muito, cara. Me agrada muito. Baita vitória do Clippers. E, cara, te falar uma coisa sobre o Kings, tá? Mike Brown, o senhor Mike Brown, precisa começar a ser mais cobrado, tá? Porque, mano, vou te passar um número aqui desse jogo. 15 turnovers, só 19 assistências e 7 de 35 para 3 pontos. 70,8% no lance livre. Esse ataque do Kings é absurdamente problemático. Absurdamente problemático. É um banco que não produz sem o Malik Monk. Acho que tá na hora do senhor Mike Brown sofrer mais críticas, né? Eu que sou um grande fã do Mike Brown, eu tenho várias questões em relação ao trabalho dele nessa temporada, viu? Inclusive, depois do seu primeiro ano no Kings, que foi encantador, todo mundo se apaixonou pelo basquete do Kings, o Kings tá fazendo só isso aqui, ó. Não é? Depois do primeiro ano dele, ó como o time tá caindo. Ó como o time tá derretendo. Precisa falar mais sobre isso. A gente precisa mesmo falar mais sobre isso. Mas, enfim. Sobre os jogos de ontem, era isso? Deixa eu ver se eu não deixei passar nada. Não, acho que não. Acho que não. Vou conferir mais uma vez. Não, era isso mesmo. Era isso. Vamos então, rapaziada, pro nosso giro de notícias, né? Café ficou frio. Nossa senhora. Nada é pior do que café frio. Gente, horrível. Enfim. Um café frio ou não, bora aqui pro nosso giro de notícias. Vamos lá, gente. Giro de notícias de hoje. Muita notícia aqui pra gente comentar. Muito rumor pra gente comentar. Então eu já vou até começar com o primeiro, que é sobre uma possível rescisão de contrato do menino Zion Williamson. Exatamente, ó, matéria aqui do Jumper, matéria publicada hoje pelo nosso querido Ricardo Stabolito. Matéria diz o seguinte:
Zion Williamson troca de agentes e pode ser dispensado pelo Pelicans. Más notícias sobre condição física do astro trazem onda de notícias e especulações em Nova Orleans. Vamos aqui entender essa parada. As más notícias sobre a condição física de Zion Williamson podem levar o astro até a ser dispensado pelo New Orleans Pelicans. Segundo Mike Vorkunov, do site The Athletic, a franquia tem cláusulas no contrato do ala pivô que permitem rescisão ao fim da temporada, né? Devem ser aquelas cláusulas em relação a condição física, a número de jogos jogados, né? Na época que saiu aí o contrato dele, eu lembro de ter falado, né? Sobre essas cláusulas que o Pelicans colocou e que como o Pelicans foi inteligente em colocar essas cláusulas, né? Eu também colocaria se tratando de quem se trata, né? O Zion, a gente sabe, é um cara que não dá pra confiar. Enfim, tem cláusulas no contrato do ala pivô que permitem rescisão ao fim da temporada. Essa liberação, a princípio, não teria nenhum impacto financeiro para o time. Aí tem aqui a aspa do Sam Amick, do The Athletic. Zion assinou um contrato de 5 anos com a equipe que começou a vigorar em 2023. Mas os últimos 3 anos do vínculo já não são garantidos. Isso porque o atleta só disputou 29 jogos na campanha anterior, o que ativou uma proteção. Assim, a equipe pode dispensá-lo sem reflexos financeiros em julho, explicou Sam Amick, também do The Athletic. Então, se o Pelicans quiser, pode dispensar ele sem nenhum prejuízo financeiro até julho, né? Que seria uma atitude, né, drástica aí da diretoria do Pelicans. Mas eu, assim, não sei se é aí que tá. Vamos lá, vamos imaginar o cenário que o Pelicans vai e dispensa o Zion. Chega lá em julho, o Pelicans fala, quer saber, Zion? Você não tá jogando, a gente acreditou em você, a gente tava com você, mas, velho, mais uma decepção e a gente quer seguir em frente, a gente vai apostar aí nesse núcleo com o DeJounte, com o CJ, com o Ingram, com o Jordan Hawkins e, velho, um abraço, siga sua vida. Se o Pelicans fizer isso, o Pelicans vai estar errado? De coração, vai estar errado? Será? Porque, assim, o Zion... Deixa eu só terminar aqui a matéria e eu já concluo. Amick indica que, por enquanto, a chance de dispensa é bem pequena. No entanto, o físico do jovem craque cria dúvidas sobre seu futuro no time do ponto de vista contratual. Ele ainda pode recuperar as garantias no acordo para a próxima temporada por metas pré-estabelecidas. Mas, com a ausência em quadra, isso se torna cada vez mais difícil. Do salário da campanha que vem, 20% volta a ser garantido se Zion passar em 6 checagens de peso durante o ano. Mas 40% do valor, então, fica assegurado se disputar 41 jogos dessa temporada. O resto da quantia, por fim, está vinculado a participar de 51 ou 61 partidas. Esses últimos objetivos já estão em risco, concluiu o jornalista. Aí, agentes, né, falando sobre os agentes do Zion. Os rumores sobre Zion Williamson poder ser dispensado no Pelicans ganharam força por causa de uma revelação inesperada. Amick apurou que o ala pivô rompeu seu contrato de agenciamento com a empresa CAA. O distrato não teve a razão revelada, a princípio. O jogador de 24 anos, com isso, está em busca de uma nova empresa de representação. Williamson não teve nenhum tipo de problema com seus agentes nos últimos meses. Pelo contrário, depois de uma série de polêmicas fora das quadras, o ala pivô vivia um momento de tranquilidade. A nova lesão era a sua única dificuldade. Isso faz crescer os boatos de que a separação estaria ligada à questão contratual cada vez mais incerta. E aqui fala dessa nova lesão do Zion, né? Sofreu uma distensão no tendão da coxa. Recuperação, a tendência era que levasse de 4 a 6 semanas, então voltaria no meio de dezembro, mas não vai ser assim. De acordo com Charania, da ESPN, o tempo de afastamento vai ser maior do que previsto. Então o Zion já não volta em dezembro. Nossa senhora. Aí é foda, hein? Aí é foda. Aí tem a aspa do Charania.
Zion passou por vários tratamentos, mas não está nem perto de retornar às quadras. Por isso, vai ser um desfalque mais longo do que o esperado. Ele deve precisar de mais tempo, pois essa é uma parte do seu corpo em que já teve várias distensões. Então, Zion segue fora sem tempo determinado para voltar, né? A previsão inicial era de que ele voltasse, né, em dezembro, mas parece que não é isso que vai acontecer. Enfim, o que eu tava falando? Óbvio, gente, que se tratando de um talento como o Zion, imaginar um time dispensando ele é meio loucura, né? Tipo, mano, sério, você vai dispensar o Zion Williamson? Você vai abrir mão desse talento? Parece maluquice. Só que, cara, chega um momento onde você simplesmente não consegue mais acreditar. Chega uma hora, mano, que não dá mais pra você ficar esperando algo que nunca aconteceu acontecer. Nós nunca vimos o Zion jogar uma temporada inteira sem machucar. Nós nunca vimos um Zion manter o shape durante um longo tempo. E, velho, o Pelicans tá acreditando. O Pelicans tá acreditando que uma hora ele vai conseguir ficar saudável, que uma hora ele vai se manter bem fisicamente por muito tempo. Só que até agora nada. Até agora nada. Então, sinceramente, cara, eu não acho loucura o Pelicans fazer uso dessas cláusulas que colocou no contrato dele e dispensar ele, mano. Porque, velho, chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que você tem que seguir em frente. O Pelicans tem uma parte considerável do seu cap space ocupada pelo Zion. É um cara que sim tem um potencial bizarro, que sim tem potencial de ser a grande força dominante da NBA, só que ele não consegue atingir esse potencial. Por quê? Porque ele não fica saudável, porque ele não fica disponível. Entendeu? Então, mesmo parecendo algo muito drástico, algo muito louco, o Pelicans dispensar o Zion, sinceramente, eu não acho que é impossível de acontecer. Porque eu entendo o lado da diretoria. Eu entendo o lado da franquia. A franquia tem que pensar nela. Óbvio, se o Pelicans dispensa o Zion e ele, em outro time, atinge o potencial dele e ele consegue ficar saudável, óbvio que a diretoria do Pelicans vai ser, porra, vai ser chamada de imbecil, vai ser chamada de incompetente, todo mundo vai zoar, falar que olha aí como você abriu mão do Zion, olha o que ele é hoje. Isso vai acontecer, tá? Isso vai acontecer. Mas nada garante que esse Zion que pode aparecer, realmente vai aparecer. Nada garante isso. E uma coisa que não dá pra falar é que o Pelicans não tá dando chance. O Pelicans tá dando muita chance. Tá dando chance demais. Então, eu realmente eu não acho que é absurdo, eu não acho que é impossível uma dispensa acontecer. Apostaria nisso? Talvez não. Mas, pero no mucho. Pero no mucho. Entende? Então, enfim, vamos ver, vamos acompanhar o desenrolar dessa novela Zion Williamson. Vamos ver a hora que ele vai voltar a jogar, se ele vai voltar a jogar nessa temporada, porque eu, sinceramente, eu parei de ter esperança com o Zion, mano. Vocês devem se lembrar que antes dessa temporada começar, eu tava muito hypado com o Zion, eu tava muito animado com ele. Mas, sinceramente, mano, depois dessa lesão, eu não consigo, cara. E depois dos vídeos que saiu dele aí, claramente acima do peso de novo, sei lá, mano, eu perdi as esperanças, cara. De fato, eu perdi as esperanças. Tomara que ele me faça voltar a acreditar nele. Tomara, porque hoje de coração, eu não acredito mais. Eu não acredito mais. Bom, seguindo, mais um rumor, esse aqui envolvendo o
Caio Kuzma, né? Deixa eu pegar aqui porque a internet agora deu uma caída. Mas enfim, dá pra ver, né? Ó, segundo aí informações, o Washington Wizards deve negociar o Caio Kuzma antes da trade deadline de fevereiro, né? O Kuzma, que já é aí uma figura recorrente em rumores de troca, ele, pelo que parece, né, deve ser trocado antes da trade deadline. E, cara, esse é um jogador que eu acho que tem um mercado muito interessante, viu? Eu vejo muita gente disposta a pegar o Caio Kuzma, porque é um jogador com características muito interessantes. É um cara que joga na 3, joga na 4, é um jogador atlético, é um jogador que cria seu próprio arremesso. Tem seus problemas na defesa? Tem, e muitos. E muitos, tá? É um cara que tem uma personalidade que, sim, tem aquela aura de peladeiro, que é algo que eu não gosto no jogador, tá? Existe a aura de peladeiro bom e existe a aura de peladeiro ruim. O Kuzma tem a aura de peladeiro ruim, que é aquele cara que não tá nem aí de errar arremesso, que não tá nem aí em fazer a jogada certa. Ele quer aparecer. Né? O Caio Kuzma, na minha concepção, ele prefere ter o highlight do que ter a vitória. Essa é a sensação que eu tenho do Caio Kuzma. Talvez o fato dele jogar no Wizards aumente essa minha percepção? Talvez. Talvez. Mas é o que eu acho. Mas independente dessas questões, em termos de bola, ele é bom jogador. Ele é muito bom jogador. E ele tem um contrato que, se não me engano, é um contrato que vai ficando mais barato com o passar do tempo. Então, ele tem ali, né, coisas que tornam ele um ativo interessante. Então eu vejo muita gente querendo o Caio Kuzma, eu vejo muita gente indo atrás dele. Pensando aqui rápido, cara, eu não duvido do Lakers tentar repatriar o Caio Kuzma, não duvido. Talvez Atlanta pegaria o Caio Kuzma, se bem que tem um Rizaché, né, então acho que não. Clippers, eu acho que o Clippers iria atrás, eu acho que Indiana iria atrás. Ah, mas se bem que tem o Siaka, né? Então deixa quieto. Sacramento iria atrás do Caio Kuzma. Eu vejo muito o Sacramento indo atrás do Caio Kuzma. Eu vejo alguns times, cara. Eu realmente vejo alguns times. Pensando aqui, um Spurs, será que seria loucura o Spurs ir atrás do Caio Kuzma? Não sei. O Thunder eu acho que não iria. Eu acho que o Thunder não iria atrás do Caio Kuzma. Mas também não acho impossível. Orlando eu também acho que não. Enfim, mas eu vejo alguns times indo atrás, cara. Eu acho que o mercado do Caio Kuzma é bom. Eu acho que ele tem um bom mercado. Eu acho que ele tem um bom mercado. Então, é isso, né? Caio Kuzma é um cara que deve aí ser negociado antes da trade deadline. Você gostaria de ter o Kuzma no seu time? Comenta aí que eu quero saber. Próxima notícia aqui, gente, essa aqui já não é relacionada a rumor, né? Essa aqui já é relacionada a uma mudança na NBA. Ó, matéria aqui do Jumper fala o seguinte: NBA pode acabar com conferências leste e oeste, playoffs mudam. Formato de classificação para a pós-temporada pode virar pauta na liga. E aí tem a matéria. De acordo com Brian Windhorst e Tim Bontemps da ESPN, a provável expansão de times na NBA forçaria uma mudança no formato para a pós-temporada. Neste cenário, ao invés dos 8 melhores times de leste e oeste irem aos playoffs da NBA, os 16 com melhor recorde avançariam. Assim, acabariam as conferências e teria uma única tabela de classificação. Ou seja, pelo que está sendo falado aqui, quando rolar a próxima expansão da NBA, os classificados para os playoffs serão os 16 melhores. Né? As 16 melhores campanhas, independente das conferências, as 16 melhores campanhas se classificarão para os playoffs. Eu acho isso bom, tá? Eu acho isso bom. Eu acho que é algo que vai divergir
a opinião da galera, vai ter muita gente sendo contra, vai ser muita gente muita gente sendo a favor, vai ter muita gente sendo a favor. Eu, a princípio, gosto da ideia, tá? Eu gosto da ideia de um playoff com as 16 melhores campanhas independente das conferências. Ah, Luiz, mas aí não vai ter mais time do Oeste do que time do Leste, porque os times do Oeste são mais fortes. Sim, paciência. Paciência. Isso é algo que pode até fazer com que os times do Leste, sabe, corram atrás do prejuízo, mano. Corram atrás do prejuízo, porque pra mim, mano, uma coisa que é muito broxante é ver um time com campanha negativa, por exemplo, chegando num play-in, mano. Eu acho injusto, tá ligado? Eu acho injusto. O mínimo pra um time ir pra uma pós-temporada, pra mim, é ter campanha, no mínimo, neutra. Uma campanha positiva. Chegar com campanha negativa, eu acho, pô, mano. Tá ligado? Tipo, parece que você premia a mediocridade. Isso não tem que acontecer. Você tem que premiar as boas campanhas, você tem que premiar o bom trabalho. Entendeu? Então, eu acho que é uma ideia boa, tá? É uma ideia boa. Deixa eu só ver aqui as falas dos jornalistas. Técnicos e executivos do Oeste ficam cada vez mais frustrados ao ficarem fora dos playoffs de sua conferência. Suas campanhas são boas o bastante para o Leste, então uma ideia está ganhando força. A NBA está a caminho de uma expansão dentro de 2 a 3 anos, com Seattle e Las Vegas como os candidatos. Se isso acontecer, haverá uma disputa entre os times próximos ao rio Mississippi, Minnesota, Memphis e Pelicans. Eles irão decidir quem será o sortudo a mudar para o Leste, então as conferências teriam 16 clubes cada. Em vez de lidar com isso, executivos do Oeste disseram à ESPN que acreditam que os problemas poderiam ser resolvidos com o fim das conferências. Assim, os times do 1º ao 16º lugar iriam para os playoffs. Essa ideia já existiu antes, no entanto, a expansão seria uma chance para trazer isso de novo. Cara, eu gosto muito dessa ideia, tá? Eu, se tivesse poder de voto, já estaria votando sim pra isso, porque pra mim é o melhor jeito de você premiar o bom trabalho, mano. Pra mim é isso, cara. É você ver, cara, todo ano aí um time do Leste meia boca indo pro pós-temporada. Pra mim, cara, por exemplo, nada contra o time, tá? Mas, pô, o Hawks ter ido pra play nos últimos anos é uma loucura pra mim. Time que vem fazendo um trabalho meia bocaça e chega no play-in. O Bulls, né, fechadaço com a mediocridade, indo pro play-in todo ano. O Miami Heat, que é um time que taca o foda-se pra temporada regular, quase foi campeão, né? Vindo do play-in e tal. Beleza, mérito dos caras que crescem no playoff, mas vocês entendem o que eu quero dizer? Eu acho que uma liga como a NBA e como a NFL também, né, não pode premiar quem faz um trabalho meia boca, quem não leva a temporada a sério. E eu acho que esse formato, sem conferência, classifica os 16 melhores, independente da conferência, eu acho que esse é um formato que vai premiar o bom trabalho. Que realmente vai premiar quem merece ir pro playoff. Na minha concepção. Na minha concepção. Posso estar errado também. Posso estar errado. Isso aí talvez nem aconteça. Talvez isso aqui nem se concretize. Mas eu gosto da ideia. Eu gosto da ideia. Eu quero saber o que você acha. Você gosta da ideia? Você acha uma boa? Comenta aí que eu quero saber. Tá bom? E aí, gente, pra nós encerrarmos aqui a edição de hoje, comentar sobre esse último rumor aqui, que é sobre o Cam Thomas no Milwaukee Bucks. É o seguinte, ó. O repórter Sam Amick do The Athletic, matéria do Jumper Brasil, tá? O repórter Sam Amick do The Athletic anunciou que o Brooklyn Nets está aberto a negociações. Desse modo, os rumores da NBA começaram a apontar para uma possível troca de Cam Thomas. As notícias recentes indicam que o ala armador poderia ser negociado para o Milwaukee Bucks, em troca, aliás, de Giannis Antetokounmpo. Que é uma loucura, né? É o que é uma loucura.
Thomas é o principal pontuador do Nets na temporada. Com a saída de Mikal Bridges, ele ganhou mais destaque, tá com média de 24,6 pontos. O Nets, no entanto, pode mudar de trajetória em breve. Isso porque a provável saída de Giannis Antetokounmpo do Bucks despertou o interesse da franquia. Assim, os rumores da NBA indicaram que Cam Thomas pode ser utilizado como principal moeda de troca nas negociações com Milwaukee. Os rumores em relação à troca de Antetokounmpo começaram durante a temporada. E aí fala, né, que tal, né, da onde que surgiu os rumores envolvendo o Giannis. Thomas, por sua vez, poderia sair por conta própria do seu contrato, embora o principal nome do Nets, no atual momento, o ala armador ainda não conseguiu chegar a um acordo para uma extensão contratual. Lembrando que, recentemente, saiu a informação de que todos os principais jogadores do Brooklyn estão disponíveis para troca, incluindo o Cam Thomas, tá? E aqui o CMM que fala. O cestinha do Nets, Cam Thomas, não conseguiu chegar a uma extensão contratual com o Nets. Então, ele é um alvo de algumas equipes e é considerado como amplamente disponível nesse momento. Pelo preço certo, podemos ver ele na mesa de negociação. E aqui fala, né, sobre outros jogadores do Nets que estão à disposição para troca. Tá, né? Enfim. Eu já, assim, não sei, cara. É que pelo... Assim, eu tô pensando aqui porque eu não acho... Eu não acho que é loucura, assim, máxima, imaginar o Giannis indo pra um Brooklyn Nets se as coisas derem errado em Milwaukee nesse ano. Eu já falei algumas vezes, pra mim, se o Giannis, se o Bucks for mal nessa temporada, se o Bucks flopar nessa temporada, assim como foi nos últimos anos, eu acho que o Giannis vai forçar uma troca e vai meter o pé, tá? Eu acho que ele vai forçar uma troca e vai meter o pé. E aí, com ele forçando uma troca, eu acho que o Brooklyn, sim, apareceria como um forte candidato a pegar ele. Por quê? Tá em Nova York, é um time que tem muito ativo pra troca, tem muito jogador jovem, incluindo o Cam Thomas, tem capital de draft. Então eu acho que o Brooklyn estaria no páreo. A minha questão é... Giannis pede troca. Giannis está insatisfeito em Milwaukee. Giannis quer competir. Ele vai pro Brooklyn. Você entende? Ele não chegaria num time já competitivo. Ele chegaria em um time buscando se tornar competitivo. Eu acredito, assim, de novo, eu não duvido de acontecer, tá? Porque o Brooklyn tem ativos e tal, eu acho que pode acontecer. Mas tentando pensar com a cabeça do Giannis, se eu resolvo sair do Bucks, eu sou o Giannis, tá? Se eu resolvo sair do Bucks porque eu quero ser campeão, porque eu quero ser campeão de novo, porque eu quero voltar a competir, eu gostaria de ir para um time já pronto para brigar. Assim como, por exemplo, o Kevin Durant fez quando saiu do Thunder. Durant saiu do Thunder querendo ser campeão. Para onde que ele foi? Pro Golden State. Time já pronto para brigar. Entendeu? Eu acho que o Giannis gostaria de fazer algo parecido. Por exemplo, eu acho que o Miami Heat seria um destino mais plausível do que o Brooklyn. O Brooklyn tem mais ativo para fazer essa troca acontecer do que o Heat. Mas eu acho que o Heat seria um destino mais plausível pro Giannis pensando nessa questão da competição. É o que eu acho. Eu acho que o Warriors seria um destino muito mais plausível pro Giannis do que o Brooklyn também. Oklahoma também. Então, eu vejo outros destinos para o Giannis sendo melhores. Pro Bucks, pensando em acúmulo de ativos, numa possível troca com o Giannis, o Brooklyn seria um destino muito bom. Tem muito jogador jovem, tem muito ativo, tem muita troca, tem muita pick de draft pra troca. Então, pro Bucks, o Brooklyn talvez fosse um destino melhor do que Miami, do que o próprio Golden State, né? Talvez. Mas pro Giannis eu acho que tem destinos melhores. Mas enfim, daí a informação, né? Rumores aí apontam que o Cam Thomas poderia ser envolvido numa troca pelo Giannis no futuro. Não sei se isso vai acontecer. Não acho impossível. Então, vamos ver. Vamos acompanhar. Pra mim, tudo depende de como vai ser a temporada do Bucks. Tudo depende disso.
Né? Pra mim, a saída ou não do Giannis do Bucks tá 100% atrelada à campanha de Milwaukee nessa temporada. Se ir longe no playoff, eu acho que o Giannis fica. Se cair numa primeira rodada, eu acho que o Giannis vai embora, e aí talvez o Brooklyn possa ser um destino pro nosso querido grego. E aí o Cam Thomas poderia ser envolvido nessa brincadeira e ir parar em Milwaukee. Que seria ruim pensando que, pô, Cam Thomas ia sair de Jordi Fernandes pra Doc Rivers, né? Nossa, seria um downgrade em relação a técnico que é brincadeira pro menino Cam Thomas, hein? Mas enfim, vamos ver se isso realmente acontece. Isso é algo que a gente só vai saber no futuro. Então, vamos acompanhar. Enfim, sobre as notícias era isso, né? O programa de hoje é isso. Deixa eu só tocar a vinheta. E aí eu já vou me despedir de vocês, ó, adorada audiência. Beleza, então, pessoal, ó, obrigado pela audiência de vocês, agradeço muito a companhia, espero que vocês tenham gostado do programa. Se gostou, avalie com like, se inscreva no canal, compartilha com a galera. Pessoal aí que assistiu na Premiere, brigadão pela moral, tamo junto. E é isso, né? É isso, ó, você aí que não tem o League Pass e quer ter, né, pra assistir todos os jogos dessa temporada, pra assistir todos os jogos aí do playoff também, eu vou deixar um link no primeiro comentário fixado aí do vídeo, e vai te oferecer o League Pass com 7 dias grátis de teste e desconto no plano mensal e no anual. Então, se você não tem o League Pass, aproveita, garanta já o seu e divirta-se. Fechou? Turma, é isso. É isso. Obrigado, tamo junto e até a próxima. Tchau.